Bom dia, boa tarde, boa noite, é depender do horário que você, amigos espectadores, estiver assistindo este vídeo, né? Nós aqui somos da turma de espanhol, do primeiro ano de espanhol da Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Esse vídeo aqui, né, com colaboração com o nosso querido Douglas Diegues, que já vou apresentá-lo, é um vídeo para um trabalho de extensão da disciplina de Espanhol 2, que está sob a responsabilidade do professor Altamiro Botosso. Bom, então, aqui nós vamos ter uma entrevista com o nosso autor, poeta, escritor e... Bom, tem coisas outras no currículo dele, né? No Wikipedia entregou que ele é fotógrafo e tal. O Douglas Diegues. Diegues, tudo bom? Tranquilo? Como estamos? Tudo bem, tudo bem. Tudo ótimo. Joia. Além do Douglas, tem aqui o que é o nosso convidado, tem os nossos colegas de grupo, né? O Álvaro Augusto, a Luana, a Maikele e eu, Marcel. Bom, eu vou começar aqui, então, apresentando o Douglas. Vou pedir licença para ler o currículo dele, porque achei muito bem arranjado o texto, né? E depois vou introduzir aí uma ou duas perguntinhas, tá, Diegues? Gente, vamos lá. Então, Douglas Diegues, nascido em 1965, nasceu do amor de uma mãe paraguaia e um pai brasileiro no Rio de Janeiro, mas passou a infância e parte da adolescência nas fronteiras desconhecidas do Brasil com o Paraguai. Seu primeiro livro, o Da Gusto Andar Desnudo por Estas Selvas, Sonetos Selvagens, 2002, da Travessa dos Editores, é considerado o primeiro livro de poemas em portunhol publicado no âmbito das literaturas hispano-americanas. Com a editora Heloísa Cartoneira, de Buenos Aires, publicou Uma Flor na Solapa da Miséria, El Astronauta Paraguaio e a versão de bolso de Triple Fronteira Dreams. Fundou tá certo? Gigi? Jumbo? Gigi. Obrigado. Gigi em Jumbo. espanhol, o Y tem muitas vezes o som de J, né? O de G. Então, joia. Então, Gigi quer dizer garota, mulher, garota. Geralmente os paraguaios utilizam Gigi para nomear a sua namorada, Mididi. Os paraguaios não têm esposa, etc. Eles têm Didi ou não têm Didi. Então, muito bom. Didi então... é um termo que surgiu nas periferias de Assunção, né? E depois foi cooptado, digamos, né, pelos jornais populares da capital paraguaia, que utilizam também essa mescla de português e castelhano nas suas manchetes, nas suas reportagens. Né? Magnífico, magnífico. Tanto nos títulos quanto nos textos. Né? E, então, eu... assim, sempre muito com o ouvido muito atento às falas populares, né? Ao Mercado 4, aos mercados populares, né? Aos jornais populares. O Paraguai também há uma cultura muito forte da rádio. Só em Assunção, acho que existem mais de 100 emissoras de rádio. Nossa! Então, assim, a rádio é o grande veículo de comunicação paraguaio. As pessoas que estão tanto na campanha, né, na zona rural, quanto na cidade, se informam primeiramente pela rádio. A rádio é o proto-Facebook, o proto-Instagram da cultura do povo paraguaio. Né? É lá que eles se acordam cedo ou de madrugada, né, porque as pessoas lá geralmente acordam muito cedo, né? É que eles ouvem as primeiras notícias. Né? Então, a rádio é uma coisa meio instantânea. O jornal não, o que aconteceu hoje só vai ser impresso amanhã. Então a rádio não, o que aconteceu agora, 1 minuto depois está sendo noticiado. Né? Então a rádio tem acompanha o Facebook, digamos. Já acompanhava, muito tempo atrás, a velocidade do Facebook e do Instagram. Vocês fazem jornalismo ou letras? Letras. Letras, tá legal. Eu estou falando muito de jornalismo, estou achando que me confundi aqui. Não, tranquilo, mas olha só. Mas então, ali a rádio também é uma fonte uma fonte de matéria linguística muito boa, muito importante no Paraguai. Tem canais, né, hoje, aplicativos, apps, tem um que chama Rádios del Paraguai. Ali, você baixando esse app, que é levinho, você vai ter assim, uma gama, um leque incrível de rádios AM, FM,
E aí vocês vão poder ter uma ideia, né, de como o Diopará é, o Diopará em Deixa eu Guarani, parar. né, mescla, né? É um prato típico também, né, que é também uma mescla de vários ingredientes, né? E também é uma mescla de línguas, né? Equivalente ao Guarani urbano. O paraguaio da cidade fala um Guarani distinto do paraguaio do campo, né? Do, do mato, digamos, da zona rural, né? Sim, sim. Aí a gente vai conversar sobre isso. Então, Tá. vamos lá. Não, terminando aqui seu currículo, né? Então você falou que os paraguaios têm ou não sua Didi, então você fundou sua Didi Didi, Jumbo, Didi Didi Jumbo. Jumbo Cartoneira. É uma A primeira, homenagem à mulher mestiça, né? A nova sim, mulher, né? a tom de pele, né? Mulher do século Tal, XXI, né? com Já a no pele século XX, assolarada, mas a mulher mestiça, exatamente, uma pele color de sol, isso, assolarada, isso. color de sol, seria mais uma cor, né? Exata, né? E essa seria então a primeira editora paraguaia de livros cartoneiros, em Assunção, onde morou Sim, de 2007 a 2010. fundamos em 2007, exatamente. Já vai fazer, Bacana. já fez 10 anos, agora em 2027 fará 20 anos. Delícia demais. Colaborou em diversas publicações literárias no Brasil, Paraguai, Argentina e organizou com Guilherme Sequeira o livro Cosmofonia Mbiá Guarani, de Biá 2007, Guarani, né, sim. sobre as origens míticas do som e da palavra entre os Mbiá Guaranis. Em 2015, Esse, pode, por favor, esse livro, um parentezinho, esse livro manda agora bala. está disponível em sua versão, em sua edição digital e interativa, gratuitamente, na revista Errática, do poeta André Valias. É um Errática, vou poeta, tomar nota aqui. tradutor, é um poeta muito talentoso, um designer gráfico também muito talentoso. Ele tem uma revista chamada Errática. Marquei o nome aqui já. Então, se vocês colocarem no Google Cosmofonia Mbiá Guarani, Cosmofonia com K, vocês vão chegar a essa página, está lá esse livro gratuitamente, vocês podem ouvir todas as peças musicais registradas pelo Guilherme Sequeira e também baixar os PDFs com os textos, né? As minhas apresentações estão em portunhol, mas tem texto em português, texto em castelhano, texto em guarani. É um livro multilingüe, né? É um livro que não tem uma língua única, ou seja, não tem a hegemonia de uma língua única comandando, digamos, a razão do livro, né? O livro tem várias línguas, né? E nenhuma é mais importante ou melhor, ou superior ou inferior à outra. Mas vamos lá, vamos terminar o currículo. Mas tá uma delícia, cara, você fazendo as intervenções. Ótimo. Em 2015, seu livro Tudo o que você não sabe é muito mais do que tudo que você sabe foi publicado simultaneamente em edições cartoneiras do Brasil, Chile, Peru, México, Argentina e Espanha. Seus textos também foram publicados nas antologias Los Chongos de Rua Bastos, da Argentina, e Neues von Fleurs, Young Literato, aus Argentinien, no Uruguai, Paraguai, na Alemanha. Em 2019, publicou em São Paulo Era uma Vez na Fronteira Selvagem, com ilustrações do Ricardo Costa, grande Ricardo Costa. E em 2022, um poema seu foi musicado por Tom Zé, gigante Tom Zé, para a peça teatral Língua Brasileira, de Felipe Rich, e gravado em seu disco homônimo. Sou muito fã de Tom Zé, tá? Quando ele veio aqui, eu atrapalhei o show dele de tanto que eu ficava perguntando coisa para ele. Ah, ele já veio a Campo Grande, é? Ele veio num festival internacional de teatros de objetos. Só não vou Olha lembrar só. se 2011 ou Ah, 2010. não, Já faz um não, tempinho não, assim. nessa época eu não eu morava em. Estava voltando de Assunção. Eu morei em Assunção de 2010 a 2000, de 2007 a 2010. Em 2010 e 2011 eu estava meio que voltando para cá, tinha que voltar para a fronteira, tinha coisas para resolver aqui, né? E aí eu acabei meio que perdendo muita coisa em Campo Grande, né? Joia. Sempre assim, né? A gente sempre perde uma coisa aqui ou lá, né? Certo. Bom, Jags, a gente vai começar com as rodadinhas de perguntas. Como eu Sim. tinha te adiantado, né, um trabalho no idioma de espanhol. O que você quiser Sim. responder em portunhol selvagem, cara, vai ser um show pra gente, tá? E Sim. eu quero começar a fazer uma pergunta. Eu vou contar uma coisinha e fazer a pergunta. Recentemente estive no Museu da Língua Portuguesa.
Uhum. Eu já conhecia seu trabalho, eu sou recente na sua obra, né? Deve ter mais ou menos um ano que eu conheço sua obra, por conta Uhum. da minha namorada Sloane, que tem seus livros. E a Sim. gente viu o totem, né? O seu totem lá no Museu da Língua Portuguesa, Aham. certo? E passa o Brasil inteiro e acho que parte da América do Sul por ali. É mesmo? Sim, o museu é um museu grande, importante. Ainda hoje, nós estamos gravando aqui dia 2 de novembro, né? Ainda hoje, Aham. nas redes sociais, postagem de amigos meus lá no museu. Douglas, Sim. você se sente um representante da língua portuguesa, da língua espanhola, do portunhol, de um lugar? Você é um poeta que representa o quê? Olha, puxa vida. É, se eu represento alguma coisa, eu não tenho a menor ideia. Não tenho a menor ideia de que puedo representar. Pero minha intenção nunca foi representar nenhum estado, né? Nenhum, digamos, nenhum grupo social, nenhum grupo linguístico, né? Eu acho que eu represento o universo, sem querer ser pretencioso, né? Digamos que eu sempre disse, meu amigo outro dia estava dizendo para mim, porque eu sou brasileiro, né? Assim, se vangloriando de ser brasileiro e tal, né? Eu nasci del amor, eu nasci do amor de uma madre paraguaia e um padre brasileiro, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, né? E então, quando eu vim aqui morar na fronteira, minha família já estava estabelecida no lado brasileiro da fronteira. Anteriormente, eles estavam estabelecidos no lado paraguaio. Com a Guerra Civil de 1947, que ocorreu no Paraguai, a loja do meu avô foi saqueada aqui em Pedro Juan Caballero, poucas quadras daqui onde eu estou. E então minha avó já sabia que os saques estavam acontecendo em todo o país, em todo o Paraguai em 47. Minha avó sabia que a qualquer momento chegariam os saqueadores, né, na fronteira, né? E o que ela fez? Ela guardou as mercadorias, tudo que eles conseguiram, nos forros dessa casa onde eles moravam, aqui no centro de Pedro Juan, e assim conseguiu salvar parte do patrimônio da família, né? O resto foi tudo saqueado. E meu avô e a nossa família, assim como muitas famílias aqui da região de Pedro Juan Caballero, foram, de certa forma, chutadas, né, para o lado brasileiro da fronteira. Foram praticamente expulsas, né, do Paraguai, foram empurradas para o outro lado, né? Porque nessa época o Paraguai já não tinha mais lei, né? A única lei que valia era a lei dos saqueadores, né? E os saqueadores tinham apoio do presidente da República. Os saqueadores eram parte do exército voluntário que apoiava esse presidente, que quase foi deposto por um golpe militar fracassado depois, né? E acabou se estabelecendo e conseguiu um exército de 10 mil voluntários, chamado Los Puinandis, os pés no chão, que andavam com os lenços vermelhos no pescoço, né? Que simbolizava o Partido Colorado, né? E, então, desde essa época que os colorados se estabeleceram no poder no Paraguai, na época de Morínigo. E desde essa época começaram os saques. Até então não havia essa contenda. E a sociedade paraguaia se partiu em dois pedaços. Os que eram a favor desse presidente e os que eram contra ou indiferentes a esse presidente, né? E todos os que eram contra e indiferentes a esse presidente acabaram sofrendo, acabaram sendo expulsos do país, acabaram. Então, quando eu nasci, minha família já estava no lado brasileiro da fronteira. Então, eu, quando vim morar na fronteira, quando eu comecei a me entender que eu estava morando na fronteira, eu já tinha uns 5 anos de idade, né? Eu não me sentia paraguaio, mas também nem brasileiro, né? Então, eu sempre, aqui na fronteira, vocês conhecem Ponta Porã? Sim.
Tive a oportunidade de algumas vezes. Então, ali na fronteira, vocês percebem que entre a Rua Paraguai e a Rua Brasileira, ali em frente ao Shopping China, mais notório, existe um espaço vazio, umas valetas. Em toda a linha de fronteira tem esse vazio. Esse lugar aqui sempre foi conhecido como a linha internacional ou la Tierra de Nadie, porque dizem até hoje que esse espaço de 30, 40, 50 metros, que varia, né? Em uns lugares é 30, outros é 50, 80, né? Esse lugar era chamado de terra de ninguém, lugar nenhum, né? Era lugar nenhum. Então, eu acho que eu sou ele poeta de lugar nenhum, né? Eu não represento nenhuma nação, nenhum império linguístico, nenhuma... Perdão. Enfim, eu não represento nem esse lugar, né? Eu provenho desse lugar, porque eu, às vezes, me sinto como Walter Benjamin, né? Um judeu que não era mais alemão, mas também que não podia ser mais judeu, né? E que, né? Era um pária do universo também, né? De certa maneira. Porque eu não tinha mais a terra de origem dos meus antepassados maternos, né? Que era o Paraguai, e estávamos numa terra onde a minha família era considerada forasteira. Meu avô era considerado um forasteiro. E eu também fui considerado um forasteiro. Por isso que eu me sinto forasteiro, e eu acho legal até ser um forasteiro, né? Não sei de Você é um nenhum forasteiro lugar, né? ortodoxo. Não saberia dizer, mas uma vez eu escrevi um artigo no jornal aqui de Ponta Porã, um jornal que existia aqui, dando algumas sugestões para melhorar o espaço urbano, né? Por exemplo, transformar a Rua do Pousada do Bosque num calçadão, naquela época, né? E tombar a mata do Pousada do Bosque. A mata do Pousada do Bosque foi derrubada, né? Hoje é Pousada do Deserto, né? O Hotel Pousada do Bosque ficou mais Pousada do Deserto, porque derrubaram toda aquela mata maravilhosa, depois que o proprietário morreu, né? Os descendentes derrubaram aquela mata, e aquilo ficou cheio de condomínio, de casas luxuosas, né? E abriram uma rua no meio do bosque, né? Emendando com o parque, essa avenida. Enfim, e essas sugestões minhas não foram levadas em conta. Uma delas foi levada em conta, mas também não fizeram como a gente tinha sugerido, né? Que era um parque ecológico aqui no Buracão do Quartel, e eles fizeram só numa esquina, lá o Parquezinho dos Ervais, né? Mas, na verdade, toda a área do quartel em Ponta Porã está no meio da cidade. A cidade cresceu ao redor do quartel. E até hoje, no meio da cidade, a área do quartel é maior que a área da cidade. Isso é um absurdo, né? Uma geografia bem maluca, né? Então, até hoje, essa área do quartel, eles utilizam agora para plantar soja, que eu acho que até é uma coisa arriscada, né? Plantar soja no meio da população, né? A soja utiliza muito agrotóxico, né? Então, como é que eles vão estar plantando soja e usando agrotóxico no meio da cidade? A cidade crescendo ao redor de uma plantação de soja que tem um exército ali disfarçado de exército, né? Porque não tem nem muita função mais aqui na fronteira, né? Então, eu costumo dizer que quando eu escrevi esse artigo, um senhor aqui, um maçom médico, escreveu um artigo no jornal depois, começando assim: não precisamos que nenhum forasteiro venha aqui dizer o que é que a gente tem que fazer com a cidade, né? Então, eu também, a partir de ouvir isso, eu acabei aceitando isso com muito gosto, né? E aí eu descobri que a minha família e eu éramos considerados forasteiros, né? Porque meu avô veio da Espanha e do Paraguai a gente pulou para o lado brasileiro da fronteira por questão de necessidade de sobrevivência, né? Se a gente continuasse no Paraguai, possivelmente a gente ia sofrer violência ou ia continuar sendo molestado pelos saqueadores, né? Vinculados ao Morínigo, ao presidente do Paraguai naquela época, em 1947. Minha mãe estudava em Assunção, minha tia também,
Meu avô teve que trazê-las de volta para cá, né? E meu avô nunca mais quis habitar o Paraguai também, e nunca mais quis retornar à Espanha. Ele recebeu passagens, tudo do cônsul na época, e ele preferiu não voltar à Espanha, né? Não. Então a gente continua, a minha família continua aqui, né? Como forasteira, né? E então eu me sentindo assim também como um forasteiro e um poeta de nenhuma parte, né? Como me lo apresenta Montserrat Álvarez, numa entrevista ao jornal ABC Color. Vocês cliquem aí, ABC Color, Montserrat Álvarez. Tem uma longa entrevista comigo no suplemento cultural do jornal ABC Color de Assunção. E ela coloca assim: Douglas Diegues, el poeta de nenhuma parte. Né? Eu achei bacana isso, né? Assim, porque ela captou realmente. Aí outro dia eu contei para ela, há pouco tempo eu contei para ela, falei, então faz muito sentido isso, né? Eu achava que era uma gag tua, né? Uma brincadeira. Mas não faz muito sentido, né? Que realmente o portunhol selvagem brota como flor de la buesta de las vacas. Né? Ali na Nacional, aqui antigamente, tinha muita vaca pastando, sabe? Era um gramado bonito, né? Onde os circos se hospedavam. Atualmente tem um circo ali na linha, né? Agora diz que eles vão reformar, vão urbanizar, né? Vai ficar mais bacana, né? Tomara que sim, que fique um ambiente, que nenhuma parte fique mais charmosa, Chamativo. né? Bancos para você sentar e contemplar o pôr do sol, né? A gente está numa região muito alta, né? Então, de toda a cidade aqui, de qualquer lugar, você vê o pôr do sol com muita nitidez, né? Porque a gente está, quase 600 metros acima do nível do mar, né? Antônio João, a cidade aqui próxima, é a mais alta, é 600 e pouco. Ponta é 590, 600, enfim. Então, eu sinto que o meu portunhol brotou aqui, né? Quando minha mãe se casou com meu pai, se separou, aí ela voltou a viver em Ponta Porã com minha abuela espanhol. E nessa casa onde eu cresci, onde eu me descobri por gente, onde eu cresci, solo se falava espanhol. Pero comigo falava em portunhol. Porque aí eu fui para a escola, então na escola eu falava português, e na casa do meu avô, onde a gente morava, eu falava em portunhol. Porque minha mamãe sempre falou comigo em portunhol salvaje. Minha mamãe nunca, la Chessu, nunca falou comigo em português, porque ela só falava em portunhol salvaje comigo. Deixa eu até pegar esse gancho aí, Diego. Minha mãe, a minha grande professora de portunhol salvaje, foi minha mãe. E uma excelente professora, porque ela falava muito bem o castelhano, falava inglês e falava muito bem o guarani. Só que, lastimavelmente, não me ensinou o guarani, porque o guarani era, na casa de minha abuela, uma língua de conspiração. Meu abuelo proibia que se falasse o guarani. E também proibia que ela falasse o guarani comigo. E também proibia que ela falasse o guarani com a empregada e com a minha tia. Porque então o guarani se tornou a língua em que minha mãe e minha tia, ou minha mãe e a empregada, ou minha mãe e as amigas dela, conversavam as coisas que as crianças não podiam escutar. Então, lastimavelmente, eu até pouco tempo não tinha perdoado ela, mas agora já perdoei ela e vou tratar de aprender por conta própria, né? Me aprofundar mais, né? Eu sei muito superficialmente o Guarani, né? Mas conheço como funciona a língua, sei as diferenças gramaticais, sei toda a estrutura. Só falta ir para o Paraguai e ficar lá um tempo falando só Guarani, né? Aí eu aprendo rápido. Né? Sobre o Guarani, de aprender, né? Como? Você falou do Guarani, eu vou apresentar aqui os seus livros, né, que eu não apresentei ainda, os que estão aqui comigo, os livros físicos. Só uma curiosidade, então. Taturo é uma palavra em Guarani? Tatu é uma palavra em Guarani e Oroô também. Que eu tirei aqui, ó. Estou aqui agora de mostrar os livros, estou aqui com o Triple Fronteira Dreams, né? Sim. Edição cartoneira aqui da Argentina, já andei olhando. Estou aqui com o Astronauta Paraguaio, né? O Astronauta Paraguaio, também, edição cartoneira. Isso aqui é uma riqueza, cara. É uma edição da Heloísa Cartoneira. Isso, tem o... Exato, tem o nome. Vou botar na camerinha aqui a capa. La editorial mais colorinte del mundo. Aí sim. É a editora mais colorida do mundo, Heloísa Cartoneira. É uma das editoras mais belas do mundo.
Me Eu nunca lembrou um encontrei pouquinho. uma editora com tanta boa onda, assim, com tanta, sabe, com tanto mambo, com tanta cúmbia, né? É uma editora maravilhosa em Buenos Aires. O dia que vocês forem a Buenos Aires, vão até a Luísa Cartoneira conhecer, vale a pena. E aí, assim, sobre a. Bom, também tem uma flor aqui, né? Imagina. Uma E Flor, esse assim, foi o primeiro livro que a Luísa Cartoneira publicou. 2005, né? E assim, uma coisa que você falou das cores, né? Uma coisa que me, antes de passar a palavra para a colega Maikele, me lembrou uma Sim. outra editora argentina, mas uma editora assim mais clássica, mais conservadora, Uhum. que é Ediciones de la Flor, Edições de que, La Flor, sim, que do, do, antiga, do sim. Ricardo Liniers, né? Do Siri. Sim, Então, as sim, sim. cores as cores e as fontes me lembraram assim muito. Sim. Então, me leva a pensar que há então uma escola argentina de design. Mas olha só, Jags, deixa eu passar a palavra aqui para a colega Maikele Mas o aqui, livro que Cartoneiro ele foi inventado em 2000, 2001 por Javier Barilaro, Washington Curto, no Chile. no Chile, Né? No Chile legal. eles começaram a montar numa livraria lá, que eu não me recordo agora o nome da livraria, de um poeta lá chamado Parrita, Sergio Parra. E o Sérgio Para tem essa livraria chamada Metais Pesados. Então, o Curto e Barilaro estavam no Chile, e aí começaram a provar lá os livros com cartões e tal, né? O Barilaro que me contou isso. Aí fizeram os primeiros exemplares e ficaram bem bacanas, né? E aí depois eles começaram a convidar autores, começaram enfim, a montar a editora, aí se sumou uma tica, uma Gigi, chamada Fernanda Laguna, né? E aí sim eles apresentaram a editora Heloísa Cartoneira. Bom, eu vou passar para a colega Maikele, que é a nossa colega aí estrangeira venezuelana, né, que vai conversar com você no idioma dela. Maikele. Pois não. Hola, Diegues. Es un placer conocerlo Bom. y particularmente me emociona mucho su obra, su escrita, porque aunque el señor dijo que no busca representar específicamente a una comunidad, de cierta forma ya está representando y particularmente el portugués fue un desafío. Entonces, cuando aborda el tema del portuñol, yo me sentí muy identificada y me pareció increíble porque son comunidades que por situaciones de la vida están creciendo y su trabajo es súper importante. Y en base con eso, me gustaría preguntarle, ¿cómo ha sido ese recibimiento de sus lectores en español? Mira, es una cosa que yo no puedo evaluar con mucha seguridad, ¿no? Pero me parece que ha sido bueno, ¿no? Porque, como decís vos, ¿no? Tiene algo, es una lengua fea, bella, rupestre, salvaje, bizarra, ¿no? Pero algo, tiene una gracia, algo que impacta, Sim, algo que toca fondo nas pessoas. sim, Entonces, tiene algo ahí que... principalmente de las personas Diga. que están en una comunidad menor, como es el portuñol, que están encontrándose. Sim, Entonces, sim, eso es, exatamente. El outro dia conheci uma escritora venezuelana em Dourados, allá no Casulo, é a Daza, é a Rosana Daza. Não sei se conheces. no la Ela já conozco. publicou um livro em portunhol, vai publicar outro, não? Rosana Daza. Ela é boliviana, ela é venezuelana e sofreu muita discriminação também, não? Por falar em portunhol, não? Sí, E o portunhol é combatido também por digamos, puristas do espanhol, não? sí, Eles te dizem, não hablen portunhol, venga a estudar el espanhol, não? sí, Entonces, yo me parece que la gente, el portuñol salvaje
no tiene lectores, digamos, ¿no? Tiene amantes. Sí, Yo, estoy totalmente de acuerdo. yo decía, ¿no? Una vez jugueteando, ¿no? Y en esos jugueteados están muchas verdades, ¿no? Porque el portugués salvaje uno solo puede amar o odiar. No puede tener una relación tibia con el portuñol, ¿no? Así. Es algo que uno ama o odia. Né? Geralmente, você ama ou você odia. Hay gente que Sim, me odia, seguramente. Hay gente que diz, esse Douglas Jacks não sabe escrever, aí fica enrolando com seu portunhol, né? Porque não sei o que, não sei o que. Pero, como diz um pesquisador argentino que se chama Nicolás Rosa, conheces? Nicolás Rosa? Não? não, É um estudioso argentino que tem um artículo que se chama La Lengua Díscola. La Lengua Díscola. Ele diz o seguinte, que a língua é como... Ele diz que a língua é como um animal salvaje. Y si la norma tiende a domesticarla, la poesía intenta liberarla de su cárcel, volver a los poderes creativos de la lengua y por momentos desorganizarla, romper sus estratos, sus jerarquías. No hay creación dentro de la regla, la creación destruye la regla. Diz Nicolás Rosa, esse grande pesquisador argentino, né? E ele habla também que a língua é mais ou menos uma espécie de império estatal. A língua geralmente representa uma nação. sim, Brasileiro, nação brasileira, habla português. Não, habla brasileiro. Quem habla português são os portugueses de Portugal. Nós falamos uma língua distinta, que, segundo Guimarães Rosa, é uma língua muito mais rica que o português de Portugal, porque tem contribuições de África, de Turquia, do mundo árabe, do mundo africano, do mundo tupi, do mundo guarani. Então, Guimarães Rosa dizia que sua língua brasileira tem digamos, leque, né? Abanico muito mais expressivo de possibilidades do que o português de Portugal, que é, segundo Guimarães Rosa, nessa época, uma língua meio esclerosada. Guimarães Rosa disse, está lá na entrevista com Gunther Lorenz, e nas obras completas de Guimarães Rosa, essa entrevista está reproduzida no primeiro ou segundo volume, não me recordo. Mas está lá essa entrevista ao alemão Gunther Lorenz, não? Em que Rosa reflete muito sobre a língua brasileira e a língua portuguesa. E, então, eu creio que o portunhol ajuda a que a gente pierda o medo, sim. pierda o medo de falar errado, e que também pierda o medo de escrever errado, não? E também com E todo esse também movimento. pierda essas ideias fijas de que a literatura é uma coisa de privilegiados. Não. Todo ser humano tem uma vida interessante, tem uma história interessante para contar de sua vida. Sim, ¿No? Começa de aí. y el portuñol, él crea un puente entre las culturas, entre las comunidades. No existe tu comunidad o mi comunidad, existe nuestra comunidad. Y eso es lindo, principalmente para quien está fuera muchas veces de su cultura y que está Sim, fuera de lo que conoce, se siente excluido. El portuñol te sim, abraza, porque no es tuyo, no es sim. mío, es nuestro. Y eso es algo Exatamente.
emocionante, es muy emocionante porque crea una identidad nueva. Y realmente Exatamente. muchas gracias por ese trabajo, porque es algo que crea lazo y es lindo. Bueno, que bueno que lo veas assim. Realmente, eu sempre digo que o Portugal salvaje não tem dueño. El portuñol y el portuñol salvaje, que cada latinoamericano tiene su propio portuñol ya en su DNA, en su ADN, ¿no? Entonces todos nacemos ya con portuñol. Y también, ahora que hablo con vos, me doy cuenta que también el portuñol puede ser una puente, un gran puente entre essas pessoas que estavam de espalda umas às outras, não? Sí, Estavam separadas por uma linha de fronteira, por montanhas, por rios, por distâncias, né? Então, o portunhol, e hoje com a tecnologia, não? É mais fácil contactar, pero ¿cómo vamos a hacer el contacto? ¿En qué lengua? ¿No? Entonces el portugués también sí, puede ser una lengua de contacto relacional, ¿no? una Una lengua que uno transición. utilice para, claro, para hacer, establecer puentes y empezar a hablar y a leerse, a entenderse, a apreciarse, en fin, ¿no? Sí, A desarrollarse en el sentido de ese sueño colectivo de una América libre y unida, ¿no? Y buena para todos, ¿no? Ese tiene que ser nuestra gran utopía, ¿no? Sin ese sí, sueño, si no conseguimos realizar ese sueño, vamos a fracasar. Entonces, el portuñol, vamos a fracasar enquanto ser humano, ¿no? Entonces, el portuñol puede sí colaborar, ahora que me hablas, ¿no? Yo te agradezco, ¿no? Porque puedo vislumbrar, ¿no? Puedo ver que el Portugal puede colaborar para realizar esa utopía, ¿no? De ser una tercera lengua, una cuarta lengua, ¿no? A nuestro alcance, ¿no? En vez de comunicarnos solamente en inglés, ¿no? Que sería, ¿qué es lo que pasa más o menos, ¿no? Hoy, el inglés es una especie de lengua franca, ¿no? Que todos pueden sí. hablar en cualquier parte del mundo, te entienden, ¿no? Yo creo que el portuñol va ahí al lado del inglés, ¿no? Sí, está ¿No? creciendo y cada día hay más también personas de la lengua portuguesa interesados en Sí, conocer, en descubrir. sí, Y sí. eh, Luana, ella, ella se emociona mucho también porque ella es nativa de la lengua portuguesa, pero le encanta el Ah, español y le encanta su trabajo. Entonces yo voy a dejar ah, para que ella hable un poco con el Señor también. Muchas gracias. pues no, gracias, gracias a vos. Gracias por tus palabras. Obrigada, Michele. Boa tarde a todos. Bom dia, boa noite, enfim, como o Marcel pontuou. É um prazer estar com o senhor Diegues. Muito, muito bom que o senhor está com esse bate-papo Ah, com a gente. Eu também gostei ah, muito do seu trabalho. que bom. Quando eu entrei em contato, eu gostei muito da forma que o senhor brinca com as palavras. Achei uma forma muito interessante de juntar, né, o português, o espanhol e aí transformar o portunhol. E bom, diante disso, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Quando que surgiu a vontade de se tornar escritor? E ao publicar uma nova obra, qual que é o seu principal objetivo? Olha, a vontade de escrever, não de se me tornar um escritor, né? Assim, me tornar um escritor, símbolo, né? Do escritor, né? Porque eu nunca acreditei muito nessa imagem do escritor, né? Cada um faz o que pode, né? E o legal é fazer o melhor que você puder. Mas assim, eu lembro, né, que quando eu comecei a ler os primeiros poemas, né? Na verdade, eu entrei para ler literatura lendo as peças do Nelson Rodrigues, teatrólogo, inventor do teatro moderno brasileiro, foi amigo do meu pai no Rio de Janeiro. Meu pai tem uma foto muito bonita do Nelson Rodrigues, que está nos livros do Nelson Rodrigues, aí na Companhia das Letras e tal, né?
Então, eu comecei lendo as peças do Nelson e eu sentia que havia muita poesia naquelas falas, né? No Vestido de Noiva e outras peças, né? E aí depois eu descobri a poesia marginal, Chacal, Cacaso. Aí eu conheci aquela antologia, poesia dos anos 70, daquela coleção Literaturas Comentadas. E ali tinha uma bela amostra da poesia dos anos 70. Não tinha só os marginais cariocas, mas tinha também Leminski, tinha um monte de gente, Regis Bonvicino, um monte de gente naquela antologia, né? Além dos cariocas. Então, eu gostava muito, me divertia muito. Aí eu comecei a ler poesia e também querer escrever poesia. Aí eu fiz minhas tentativas em Campinas, quando eu tinha 19 anos, não, 18, 17, 18, né? 17, 18, eu comecei a fazer as primeiras tentativas, né? E saíam coisas bem fortes já, né? Aí eu lembro que eu escrevi meia dúzia de poemas, já levei para o cara do Correio Popular em Campinas, para ele publicar para mim. Aí ele não me deu bola, nem leu os poemas. Não, a gente não está publicando poema. Eu fiquei muito puto com aquilo. Era um japonês o cara. Eu fiquei muito puto com aquele cara. E falei, não é possível, né? E aí eu fiquei puto. Aí comecei a escrever com mais raiva, e sempre com mais raiva, me vingando daquele japonês, né? Foi muito importante nesse sentido, né? E aí eu continuei escrevendo, tal, né? Aí eu escrevi um monte de coisas, mas eu nunca me satisfazia com o que eu estava escrevendo, entendeu? Aí eu conheci o Manuel de Barros, em 1989. Aí eu estava escrevendo uma coisa muito legal que eu perdi. Acho que as empregadas aqui da minha mãe jogaram fora uma dessas faxinas, né? Jogaram fora todos os meus escritos dessa época. Foi uma pena. E tinha uma coisa chamada o Caderno de Gauguin. Aí eu comecei a escrever esse Caderno de Gauguin, inspirado na história da vida e na obra do pintor francês Paul Gauguin, que era o selvagem, né? Que tinha abandonado Paris, né? Tinha ido para o Tahiti, né? Fazer aquelas pinturas que as pessoas consideravam exóticas, mulheres nuas, índias, tahitianas, peladas, né? Enfim, ele foi muito combatido, né, no século XIX, inclusive não deixaram de participar da exposição, ele foi desprezado, né? Ele e o Van Gogh, né? Eles eram considerados os dois idiotas, assim, né? E aí, engraçado, né? Assim que eles morreram, as obras começaram a custar mais caro e hoje são, então, entre as obras mais caras do mercado, né? Então, eu fiz esse trabalho e o Manuel de Barros gostou muito. E nesse trabalho tinha um verso que eu me lembro até hoje, que é assim: moscas fodem volando. Mas o fodem era com PH, português arcaico, né? Moscas fodem volando. E, sem me dar conta, era o meu primeiro... Era só isso o poema. Uma das páginas estava isso, moscas fodem volando. Você olhava aquela página, passavam moscas que fodem volando, né? É uma imagem, né? Ou seja, não quer representar nada, não informa nada, é uma gag linguística também, né? O Manuel achou aquilo genial. O Manuel de Barros falou, a partir desse verso que eu mandei para o Manuel de Barros, ele passou a me respeitar como poeta e a me considerar um igual, né? E me mandou, inclusive depois me homenageou num poema que ele escreveu para o livro das ignorâncias, né? Onde aparecia esse verso, moscas fodem volando com PH, né? Mas a esposa dele, a dona Estela, censurou. O poema acabou não saindo no livro, mas eu tenho uma cópia do poema, eu publiquei na revista Cult, numa matéria que eu fiz sobre o Manuel, um ensaio que eu fiz lá, delirante, sobre a poesia do Manuel de Barros, né? Chamado As Fontes Selvagens de Manuel de Barros. Eu coloquei essa página, né, do livro das ignorâncias censurada, né? E agora esse poema vai sair no livro novo do Bosco Martins,
que é o Diálogos do Ócio, um livro, biografia, reportagem maravilhoso sobre Manuel de Barros. Está saindo pela editora de Los Burgos, o nosso selo, né? Sai até dia 15, 16, o livro está na roda. Aí vamos fazer um lançamento com vocês em Campo Grande, beleza? Vamos Por organizar favor, com nossa, vocês lá na Só, faculdade? só me procura ali no Facebook que eu levo para a galera toda, pro coordenador Aí a e tal. gente faz lá uma apresentação para vocês, né? Eu vou achar legal isso. Mas então, Desculpa, Manuel de qual Barros, foi seu ele... título? Desculpa, Diego, qual foi seu título do livro? Diálogos do Ócio. Ah, porque o Manuel de Barros é esse que comprou o ócio, né? Com a venda da fazenda lá, que ele Isso, pôde viver do verso, como diria o Borges, né? não, Ofício do verso. ele herdou uma fazenda de gado do pai, né? E aí começou a trabalhar. Em 10 anos ele parou de escrever, né? Ganhou muito dinheiro, aí ele pôde se dar o luxo de ser um vagabundo profissional, né? Ele E aí o fala filho isso. dele, o João, que ficou tomando conta da fazenda, né? E aí hoje está com os netos que herdou tudo lá, né? Que é o dono da casa, Manuel de Barros lá. Pedro, né? Então, o Silvestre. Silvestre, Né? Que é o obrigado. neto do Manuel, filho do Pedro. Filho né? do Pedro, isso, obrigado. Então, quando o Manuel de Barros recebeu esse verso que eu mandei para ele, do caderno de Gauguin, né? Que o Gauguin no Tahiti viu essa cena lá, moscas podem... Eu tinha visto isso, né? As moscas fazendo sexo voando, né? Eu falei, olha que impressionante, né? Eu achei incrível aquilo, né? A natureza como é maluca, né? Te apresenta situações, né? Aí eu coloquei isso, nem mandei para o Manuel no caderno de Gauguin, ele falou, Douglas Jegues, esse verso é genial, porque não sei o quê, não informa nada, né? Não é uma informação, não é jornalismo, é poesia pura, né? Então a poesia é justamente isso, ela não representa, não informa, ela é o encantamento, né? Do momento ali, a gag, né? Aquela coisa que o Chaplin fazia muito bem. O Chaplin é a grande influência do Manuel de Barros, né? E também, por tabela, é minha, né? Porque é um dos filmes que eu mais vi foram os filmes do Chaplin, né? Tenho até hoje os DVDs, né? Com quase todos e tal, né? Então, desde esse momento que o Manuel me mandou essa carta, eu passei a me considerar também um pouco poeta. Então, se um poeta como o Manuel de Barros está falando, aí eu lembrei do Ezra Pound, né? Aquele norte-americano, Ezra Pound, escreveu o ABC da Literatura, né? Que é um livro muito legal. Ele dizia assim, só aceite críticas de autores que já fizeram qualquer coisa digna do nome poesia. Né? Se vier te criticar de outros lugares, não aceite, né? Continue no teu caminho. Mas se for um autor, né? E aí, como era Manuel de Barros, já tinha publicado Gramática Expositiva do Chão, matéria de poesia, né? Poemas concebidos sem pecado, Compêndio para uso dos pássaros, né? Poesia, esses livros maravilhosos dele, né? Um poeta que o Carlos Drummond de Andrade disse, Manuel de Barros é um poeta, é o maior poeta vivo do Brasil, né? O Drummond disse, isso, inclusive, vai sair nesse livro que a gente está fazendo, uma carta do Drummond ao Manuel, e uma do Mário de Andrade também, né? Comentando esse livro Face Imóvel, do Manuel, né? Então, quando eu recebi essa carta de Manuel, eu falei, bom, agora eu posso me considerar um pouco poeta, né? Mas não vou ficar orgulhosão também, todo metido, achando que eu sou tal, né? O Roberto Carlos da Poesia da Fronteira, né? Entendeu? E então eu também fui baixando a bola, fui ficando na minha, entendeu? E, né? Então aí eu passei a me considerar realmente poeta. E daí, sem querer um dia, eu fui mandado embora no jornal aí de Campo Grande, me deram um chute, cortaram a minha coluna chamada Palavra Boa, que era publicada todos os domingos na Folha do Povo, 2 páginas de literatura, como nunca houve num jornal em Mato Grosso do Sul. A gente fez durante 2 anos e meio. E aí, quando o meu patrão se desligou do jornal, né, caiu fora da sociedade, ele falou, Douglas, vão te mandar embora a qualquer momento, então se prepara aí, cara, eu não posso mais segurar aqui, né? E aí o cara que era o chefe lá, que me mandou embora, cortou o jornal. Choveram cartas mais de fora de Campo Grande do que de Campo Grande, reclamando o fim do jornal, porque todo mundo lia, eu mandava, né? Não tinha internet ainda, mas eu mandava o PDF, já tinha e-mail, né, naquela época, não tinha Facebook, rede social, aliás, né? Mas já tinha internet, então todo mundo recebia, lia, gostava, né? Muita gente bacana, entrevistei muita gente bacana, como o Marco Lucchesi, que é um
poeta Marco Lucchesi, que é presidente da Biblioteca Nacional, o José Castelo, que é um cronista muito importante, Sebastião Nunes, Ademir Assunção, Luiz Roberto Guedes, entrevistei o Sérgio Medeiros, né? Entrevistei uma porrada de gente e publicava poemas eróticos dos poetas latinos, Marcial, Catulo, né? E o meu chefe sempre assinava embaixo, não havia censura, não havia, assim, você entendeu? Nenhuma atitude assim repressiva, né? Eu podia falar sobre o que eu quisesse, né? E aí, quando esse cara me mandou embora, eu comecei a escrever sonetos em portunhol selvagem. E eu fiquei tão puto que eu escrevi um contra a Cidade Morena, né? Que começava assim: desperta, Cidade Morena, el fuego de la palavra vai incendiar tua frieza. Ninguém consegue comprar sabedoria, alegria, beleza. Vais aprender agora com quanto esperma se faz um bom poema. Aí, desperta, Cidade Morena, tua inteligência bruta, não sei o quê, bereri pororó. Aí, muito agressivo o soneto, né? Aí acabava assim: falsa virgem louca, Cidade Morena. Vais aprender agora com quanto esperma se faz um bom poema. Eu queria chocar mesmo, causar, né? Choque, né? E aí eu acabei ganhando uma namorada por causa disso. Uma blogueira aí de Campo Grande ficou encantada, né? Começou a publicar o soneto, a divulgar, quis me conhecer depois e tal, né? A gente acabou virando namorado, né? Ficamos namorando um bom tempo, né? E foi muito legal. Aí eu publiquei o Da Gusto Andar Desnudo por Estas Selvas, em que saiu esse soneto, né? E era um livro assim pela Travessa dos Editores, um livro de nem 50 páginas, né? E nos primeiros meses não fedeu nem cheirou, né? Mas em agosto, um jornalista lá da Folha de São Paulo, que era amigo do Manuel, precisava de um material que eu tinha, que era uma entrevista que eu tinha feito com o Manuel, me pediu. Aí eu mandei para ele a entrevista e botei um livro meu. Falei: olha, mandando um livro meu aqui para tua curtição, se você gostar, né? Vai ser ótimo, né? E aí o cara me escreveu um e-mail, 2, 3 dias depois de receber o envelope, dizendo assim: ó, quero te entrevistar para a Folha de São Paulo. Oh, que legal, vamos sim. Por escrito, né? Por escrito. Aí fizemos a entrevista, né? E a entrevista foi publicada no dia 9 de agosto de 2003. O livro tinha sido lançado em janeiro, né? Aí eu lembro que eu estava em Campo Grande nesse dia, passei numa banca, abri o jornal, tinha um poema meu na capa da Folha Ilustrada, né? E aí embaixo a entrevista, né? Então tinham me dado a capa da Folha Ilustrada e mais uma página dentro do jornal. Aí o Portunhol Selvagem ficou bastante conhecido no Brasil inteiro. Na segunda-feira nos ligou um jornalista da Reuters, morava em Brasília, era chefe da Reuters em Brasília, uma agência internacional. Esse artigo desse cara foi publicado em todos os países latino-americanos, né? Que um livro de poesia em portunhol tinha sido publicado no Brasil por um tal Douglas Jack, não sei o quê, e que, segundo ele, era o primeiro livro de poesia em portunhol publicado na América Latina. Até então, só havia a novela do Wilson Bueno, Mar Paraguaio, né? E o meu livro era bem diferente do Mar Paraguaio, porque eu não colocava o Guarani. Mar Paraguaio era castelhano, Guarani e espanhol. Castelhano, português e Guarani. A novela Mar Paraguaio, vocês conhecem, né? Do Wilson Bueno. A gente acabou de fazer uma edição agora para a editora Iluminuras. Eu e um professor da Universidade do Rio de Janeiro. A gente fez a nova edição crítica do Mar Paraguaio, né? Eu vou ter lá em Campo Grande, na lojinha, vou ter uns exemplares ainda, né? Vou deixar lá em exposição para leitura, para quem quiser adquirir, né? Foi publicado pela editora Iluminuras de São Paulo, né? Então, a novela do Wilson Bueno saiu em 93, mas não teve muita repercussão. Inclusive, teve críticas negativas na própria Folha de São Paulo. Quando saiu meu livro, não sei por que ele teve essa crítica positiva. E a orelha foi assinada pelo Glauco Matoso, que é um poeta que mais conhece de soneto no Brasil, né? O Glauco é um poeta, digamos, né? É o mais, digamos, entendido de sonetos, né? No Brasil e na América Latina, se bobear.
E aí mandei para ele uma parte desses poemas, ele publicou num site chamado Sonetário Brasileiro. Você se encontra no Google. Sonetário Brasileiro, Diegues, vai direto lá na minha página, onde estão praticamente todos os sonetos do meu primeiro livro. E alguns sonetos eróticos que eu fiz a burrada de mandar para o Glaucon e que foram publicados lá, mas que eu não publiquei no meu livro porque era uma brincadeira que eu tinha feito e fiquei com vergonha, né? E o meu próprio livro quase que eu não publico com o meu nome, assim, na época eu tinha muito medo do império estatal, da língua como império estatal, eu tinha muito medo né, de tudo, muita vergonha também, né? Então, mas depois eu falei, não, eu vou assinar embaixo, né? Não vou correr o risco, vou botar a cara a tapa, né? Não vou ficar me escondendo também atrás do pseudônimo, né? E foi legal, né? Porque aí eu acabei descobrindo a minha língua poética, digamos, o meu portunhol, né? Que não é o seu, não é o dela, não é o dele, não é o dela, não é o dele, entendeu? Cada um tem o seu. Então eu descobri o meu com os meus recursos, com o meu repertório e com a minha competência, a maneira de usar ele, né? Cada um tem a sua repertório e a sua competência, né? O número de palavras que você dispõe, como você as usa, como você as organiza numa frase, né? E a poesia é isso, é organizar palavras numa frase de forma que ela gere encantamento nas pessoas. Eu acredito nisso também. O Manuel de Barros me ensinou isso e eu procuro fazer isso de uma forma minha, né? Outro dia eu escrevi, numa coisa que eu estou escrevendo, eu escrevi que a minha abuela paraguaia es dulce como um sol e que minha abuela mineira era generosa como uma árvore llena de manzanas, né? Então, essas coisas que não te informam nada, né? Mas que dão uma imagem, né? Encantatória de um ser, né? Essa analogia, avó, árvore cheia de maçã, né? Avó, sol doce, né? Então, esses casamentos de palavras, né? Que geram efeito no leitor que emociona, que encanta, ou causa raiva. Douglas, não, às vezes causa né? raiva também, né? Só colando uma coisa que você falou antes, e isso que você falou agora, né? Sim. O Barthes, né, falou na aula, né, o grande texto aula dele, que Sim. a língua é fascista, né? Uhum. E o jeito de dobrar esse fascismo é com a literatura e com a poesia, né? Então, ainda bem que tem aí os subversivos diegues aí pelas tríplices, quádruples e quíntuples fronteiras aí das palavras todas. E o Manuel de Barros, que também é um grande antifascista da língua, né? Você vê que no Manuel de Barros não tem julgamento, não tem crítica, não tem, né? É só encantamento, é o sapo tocando essa flauta de couro, né? Flauta de couro. É o cisne que sonha pelo pescoço, né? cheio de imagens, né, que causam uma sensação, mais causam sensação do que dão informação. Mas eu também tenho poesias que são assim, que não é só isso, né? Agora eu estou mais assim, eu quero mais encantamento, não quero mais informar nada. Eu já informei tudo que eu tinha que informar e, né, já me cansei. Eu quero agora fazer coisas que encantem as pessoas, que gerem uma energia diferente das pessoas, boa, né? Que o mundo tá tão triste, né? Tá tão estranho, né? Tanta guerra, tanta criança sendo assassinada, né? Tanta coisa horrível acontecendo, né? Então eu não quero ficar reproduzindo isso, né? Nem quero ficar nem no Facebook, nem no Instagram, nem em lugar nenhum, né? Ficar reproduzindo a guerra como um espetáculo, né? E ficar, tipo, falando disso sempre de uma maneira meio hipócrita, né? Porque é muito complicado, né? Julgar essas questões, né? É demais, e ainda bem que a poesia está aí para não fazer julgamentos, né? Porque o Nelson Rodrigues dizia que o drama existe porque todos têm razão.
Então eu vou pegar então uma frase do Cioran, que está até na minha frente aqui. Em um mundo sem melancolia, os rouxinóis se poriam a arrotar. Olha só. Diegues, olha, cara, já tomamos um bocado do seu tempo, a gente tem aqui um papo que daria para fazer uns 4 trabalhos aí, cada resposta sua já tem um princípio de uma pesquisa aí, tá? Eu quero agradecer muito, agradecer em nome do grupo aqui e falar assim que, cara, você ganhou leitores, ganhou assim aqui gente que está só esperando aí para sair a sua livraria e que as suas próximas publicações, suas próximas organizações literárias, né? Se você quiser deixar o seu último recado aí para falar dos projetos que você já falou um pouco, né? Mas se quiser falar um pouquinho dos próximos projetos, se algum colega tiver alguma pergunta, a gente está indo já para a parte final. Não, eu só quero agradecer vocês pelo interesse que vocês têm pelo meu trabalho. Sou muito agradecido. Fiquei muito contente com as palavras que vocês me ofereceram, doaram para mim. Estou guardando elas aqui no meu coraçãozito, mi coraçãozito de melão, né? Então, eu sou muito grato a vocês, né? E tomara que a gente se encontre mais vezes na universidade, que a gente possa lançar o livro sobre o Manuel de Barros lá com vocês, fazer um bate-papo lá com o autor, comigo, né? E depois lançar meus livros lá com vocês também. Eu estou preparando coisas novas aí, no momento oportuno eu vou contar, né? Estou assim, tentando terminar tudo isso rápido, né? E agora me dedicar mais às minhas coisas, né? Porque eu passei muito tempo me dedicando às coisas dos outros, né? Então agora eu quero me dedicar um pouco às minhas coisas e eu sou muito grato a vocês, tá? E vamos continuar essa conversa em outras oportunidades e outros locais, né? E vamos em frente, né? E vai ser um prazer recebê-los na livraria, no espaço lá, quando estiver funcionando. O Álvaro não falou nada, não perguntou nada. Não. Eu estou cuidando da parte técnica, Jack. Aí eu fico mais quietinho. Nosso editor. Tá Mas certo, muito obrigado pelas palavras. Muito obrigado vocês, viu? Gostei muito de vocês e vocês estão no caminho certo, viu? E é isso aí, tem que prestigiar os autores vivos, né? E é isso aí, né? A literatura não tem mistério, ela é aberta a todos, a crítica literária também. A gente tem que acreditar na gente, né? Exato. Acreditar na gente e acreditar no universo. E quando as coisas estiverem difíceis, pedir forças para o universo, que ele nunca nega. O universo é muito generoso. Ele está dando até para a gente essa oportunidade de a gente estar aqui, os 5 reunidos, através de maquininhas, né? Tudo isso veio do universo, tudo isso veio do coração humano. E o coração humano e o universo têm muita afinidade, né? Um pouco do poder do universo está no coração humano. Então, nós estamos todos interligados e vão em frente, né? Não há mistério. Né? Todo mundo nasceu com o coração igual. Uns desenvolvem, outros não. Isso é um mistério porque que é assim, né? Mas todo mundo nasceu igual, né? Quem quiser vencer, o Machado de Assis não era vendedor de salgadinho da família dele lá, né? Acho que não tinha nem calçado, né? Uma época. Ele não fundou a Academia de Letras, né? Que está aí mais de 100 anos já de atuação, né? Sim. E escreveu esses livros maravilhosos, né? Que ele escreveu, né? Então, não tem, todo mundo pode escrever. Esse que é a minha mensagem. Não é o privilégio de alguns eleitos, ou só das pessoas que cultas, não, as pessoas que leem pouco também têm muito que contar. E às vezes até melhor, porque aí já sai a coisa mais espontânea, né? Sem muito medo de errar, entendeu? Sem medo de crítica, né? Jack, brigadão, hein? Tá bom? Tá. Obrigado vocês. Tá? Cara, muito obrigado, colegas todos. E para quem assistiu aqui, até. Para quem assistiu aí o vídeo também, muito obrigado. Qualquer coisa, tuas ordens, tá? Igualmente. Maravilha.